Pessoas, terceira parte do nosso vídeo sobre positivismo, e o meu objetivo agora não é nem exatamente falar do positivismo. Como eu havia prometido no vídeo anterior, a gente vai falar dos antecedentes, daqueles que influenciaram os positivistas, especialmente os utilitaristas. Há dois grandes intelectuais que são marcadamente vinculados ao utilitarismo. Um cara chamado Jeremy Bentham e um outro que é o John Stuart Mill. São dois grandes símbolos desse pensamento utilitarista que acabaram conduzindo a tradição positivista no século XIX. Eu costumo dizer que a palavra utilitarismo já nos ajuda a compreender aonde a gente quer chegar, né? Qual que é a diferença entre algo útil e algo utilitário, né? Algo útil é que tem alguma serventia, serve para algo, né? Algo utilitário é algo que tem um fim já previamente estabelecido, algo que já é mais pragmático, mais objetivado, né? A tradição utilitarista, eu costumo dizer que ela preza por uma lógica mais resultadista, que importa menos em que condições eu vou chegar no resultado. O que importa é que eu chegue no resultado esperado, né? Eu costumo dizer também que o princípio norteador do ideal utilitário é uma espécie de princípio maquiavelista. Eu não estou querendo dizer que o Maquiavel era um utilitarista, até porque eu estaria sendo anacrônico. O Maquiavel é um intelectual ali do Renascimento. Mas quando a gente pensa num princípio maquiavelista, como os fins justificam os meios, que eu já havia dito em vídeos anteriores que essa frase ele nunca disse, mas que ao terminar de ler a obra a gente chega nessa conclusão, quando ele afirma que os fins justificam os meios, ele está dizendo que mais importante do que a forma como eu vou chegar num dado fim, o que importa é chegar neste dado fim. E nada mais utilitarista que essa ideia. Maquiavel, então, sem dúvida, influenciou esses caras, no sentido de buscar estratégias para que a organização da sociedade seja a mais eficiente possível, né? No sentido de afastar a criminalidade, estabelecer um controle social, ter um controle de tudo aquilo que gera alteração de índices, né? E um dos exemplos mais bem acabados dessa ideia é a obra O Panóptico, escrito pelo Jeremy Bentham. Certamente vocês já ouviram falar dessa obra a partir do Michel Foucault, da crítica que o Michel Foucault faz a esse conceito ali num livro chamado Vigiar e Punir. Só que como Foucault não é o nosso objetivo, hoje na aula a gente vai guardar essa análise a respeito dele mais para frente. Vamos entender no momento o que seria o panóptico. Vamos pensar no sentido da palavra. Pan, múltiplo. Óptico, olhos. Multiplicação da capacidade de visualização, de controle. É basicamente o primeiro grande modelo de um sistema carcerário, onde o Jeremy Bentham pensou numa estrutura arquitetônica com uma torre central dentro de um cárcere, onde o espaço de vigilância e de controle fosse total. E já na capa do trabalho, na contracapa, o Bentham faz alusão à ideia de que esse modelo arquitetônico poderia plenamente funcionar em escolas, em prisões, em manicômios, fábricas e até na condução das normas e das regras dentro de uma cidade, né? Isso de fato aconteceu. Nós vivemos uma sociedade panóptica, né? Hoje ainda com mais sofisticação, com sistemas de câmeras, com satélites, entre outros mecanismos. E isso cria em nós uma sensação de controle, onde por vezes a gente deixa de agir de forma errada, não porque a gente considera errado, mas porque a gente está sendo vigiado, porque a gente está sendo controlado. E isso não muda a natureza das minhas ideias, isso muda a natureza do meu comportamento cotidiano, né? E para os positivistas e antes utilitaristas, isso é mais importante, né? Obter controle social, obter conduta adequada, né? E o panóptico acabou sendo um modelo ali nevrálgico para que isso tudo ocorresse. É a base, a gênese dos modelos de controle, né? Daquilo que o Foucault chamaria mais tarde de instituição de sequestro. A escola, por exemplo, seria uma instituição de sequestro também, onde o indivíduo ele é retirado do seu lugar tradicional e obrigado a seguir certos tipos de regra, tanto do seu pensamento quanto do seu corpo, né? A diferença é que o Michel Foucault ele condena esse tipo de prática. Já autores como os positivistas e o próprio Bentham, utilitarista, eles veem isso como algo muito positivo, para que a sociedade esteja cada vez mais fundada na ordem e no progresso, né? A ideia do Bentham e do John Stuart Mill era de criar um aumento dessa sensação de felicidade.
eles, digamos que pragmatizam a felicidade, eles retiram todo o caráter abstrato do que a gente atribui como felicidade. Para eles, o que é a felicidade? Uma sociedade com pleno emprego, uma sociedade com o menor índice de violência possível, uma sociedade que esteja cada vez menos exposta, né? Então, quanto maior o sistema de disciplina, de controle, de normatização, melhor para a sociedade. Esse modelo pensado ali na eclosão da Revolução Industrial, na eclosão do mundo contemporâneo, acabou por fundamentar os caminhos do que hoje chamamos de positivismo. Então, a base do pensamento positivista, que é eminentemente formada no século XIX, ela bebe nessa fonte que foi fundamentalmente construída no século anterior, final do século XVIII. Né? Em aulas futuras, quando a gente for investigar o Michel Foucault, eu vou trazer um maior detalhamento sobre o panóptico. No momento, eu te sugiro jogar lá no Google essa palavrinha panóptico, no Google Imagens, para que você tenha a visualização do que eu te descrevi nessa aula, tá bom? A gente ainda vai ter um quarto e último vídeo que vai tratar das radicalizações do discurso positivista a ponto de fabricar darwinismo social e, em resultado disso, racismo de Estado, né? Uma pauta, inclusive, muito urgente frente às manifestações que o mundo tem enfrentado recentemente. Então, é isso e até o quarto vídeo. Tchau, tchau.